você já parou para avaliar como é que anda a tua comunicação dentro do teu relacionamento? Esse é um pilar super importante e, sinceramente, resolvendo ele, às vezes a gente consegue resolver um monte de coisa que vem junto. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga, eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os tipos de comunicação com qualquer pessoa dentro do relacionamento ali, mas eu quero dar esse foco para os relacionamentos amorosos, para a forma como você tem se comunicado com a tua esposa, com a tua parceira, com a tua namorada, com a tua noiva, enfim. Pra gente falar aqui de comunicação, eu quero trazer os estilos de comunicação, que são 3, e também um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que você já deve ter ouvido falar. Ele não é um livro muito robusto cientificamente, mas ele traz alguns exemplos ali práticos do dia a dia que podem ajudar bastante a gente a entender essa questão da comunicação que eu quero trazer aqui. Então vamos entender primeiro quais são os estilos de comunicação que a gente pode adotar. O primeiro estilo é o passivo. E como é que a gente se comunica passivamente com alguém? Geralmente quando a gente deixa a outra pessoa nos invadir. Fica com essa imagem aí na cabeça. Quando a gente diz poucos nãos, quando a gente deixa que os outros resolvam pela gente, quando geralmente quem faz ali a programação do casal é a tua companheira e não você, quando ela sempre sai ganhando todas as brigas que vocês têm ou algo nesse sentido. É uma comunicação quando a gente se deixa invadir, justamente para não ter o desgaste da briga, para que a gente não se machuque mais ainda a partir daquele movimento. Esse é o estilo de comunicação passivo. Existe também o estilo agressivo e dentro desse estilo eu vou colocar aqui o passivo-agressivo. Tem alguns autores que dividem os estilos de comunicação em 4, o quarto sendo o passivo-agressivo, mas como a finalidade do passivo-agressivo é agredir, eu acho que faz mais sentido a gente colocar aqui dentro desse estilo agressivo de comunicação. O estilo agressivo é quando a gente invade o outro, invade o parágrafo do outro, se é que a gente pode chamar assim. Então é um estilo de comunicação no qual a gente impõe um pouco mais, no qual a gente não dá muito espaço ali para a pessoa falar e simplesmente vai colocando as nossas vontades. É um estilo realmente mais impositor de algo, seja seu ou seja de outra pessoa, em cima do objeto, do sujeito com quem você tem que se comunicar. Imagina só um relacionamento em que uma dessas pessoas tem um estilo agressivo de comunicação e a outra tem um estilo passivo. Pois é o resultado aí para anulação de um dessas pessoinhas dentro da relação, né? O estilo passivo-agressivo geralmente é quando a gente deixa de dizer algo, seja verbalmente, seja não verbalmente, mas isso acaba por agredir a outra pessoa. Ou a gente amacia por um lado, mas coloca de uma outra maneira ali. Esses dias eu vi um comentário aqui num vídeo que eu achei super exemplo de uma comunicação passivo-agressiva. No vídeo eu falo sobre a construção social da masculinidade, da feminilidade, e tem um comentário que tá escrito assim: não é uma crítica ao vídeo, sem querer criticar o vídeo, mas é essa questão de uma construção social da masculinidade. E aí ele usa alguma coisa bem pejorativa para dizer que isso não existe. É algo nesse sentido. É uma forma de você amaciar ali num primeiro momento. Então, olha, não é uma crítica, não é algo que eu tô querendo colocar em relação a isso, mas aí vem algo ali, né? O primeiro movimento passivo, depois vem o movimento agressivo. Esse é o estilo de comunicação passivo-agressivo, que muitas vezes, nesse exemplo é bem claro, mas que pode passar desapercebido numa relação. Às vezes é o jeito da pessoa ali de se colocar e você acaba não vendo quando acontece, de uma maneira geral. E aí, vamos para o terceiro estilo de comunicação, que tive que dar uma pausa para pegar essa cachorrinha aqui que não parava de latir. Mas retomando aqui, o terceiro estilo de comunicação que a gente pode ter é o estilo assertivo de comunicação, que é justamente o caminho do meio, em que nem a gente se deixa invadir, nem a gente invade o outro na hora de se comunicar. Então, é um movimento no qual a gente entende, respeita que a outra pessoa pode pensar diferente, pode ter uma visão diferente sobre a mesma coisa que vocês estão falando ali, mas isso não significa que você precisa agredi-la ou invadi-la para explicar, para pontuar isso. Então, nesse exemplo que eu dei do comentário, uma forma assertiva de fazer esse mesmo comentário seria assim: entendo isso que você quer dizer, mas eu não concordo por isso, isso e isso, que vejo que não faz sentido que a construção da masculinidade seja um fenômeno, algo que acontece socialmente. Essa é uma forma assertiva de se colocar, respeitando, entendendo que o que eu tô falando é algo contrário ao que ele entende e acredita ali também, e colocando o que ele acredita, o que ele pensa, o que ele tem ali de evidência, seja de experiência,
você seja de dados científicos sobre aquele fenômeno, sobre aquela situação. E quando a gente transporta isso pro relacionamento, nossa, gente, é assim, algo que ajuda e que melhora 200% muito dos problemas que acontecem. Porque muitas das situações que acontecem é porque a gente está enxergando aquilo dali pelo nosso viés e não é o viés do outro. Não necessariamente em todas as situações existe o viés certo. Talvez em alguns sim. Mas é importante que a gente consiga relativizar essa situação. Saber que aquela pessoa que foi criada por outros pais, que estudou de repente em outra escola, que teve outros amigos, que teve outro ambiente que não é igual ao seu, ela vai ter uma visão diferente da sua sobre aquela situação. No momento que a gente começa a dividir o mesmo teto, ou o mesmo relacionamento, né? Ou a mesma cama que ela, talvez tenha alguns momentos de conflito, de discordância ali. E é justamente por isso, se tem amor, se tem um sentimento ali pelo qual vale a pena continuar, é por isso que a gente deve entender que a forma da outra pessoa se comunicar ali, se colocar, vai ser diferente da nossa. Uma pergunta que pode surgir aqui com uma frequência. Ah, Aline, mas e se ela tem um estilo de comunicação agressivo? O que é que eu faço? Então, diante disso, eu vou ficar sendo assertivo, eu vou ser agressivo de volta, né? Eu vou precisar me defender, né? E você usar o estilo agressivo pode ser uma forma de você se defender. Mas aí entra nessa questão, vocês vão ficar ali dois estilos agressivos se comunicando e não chegando em lugar nenhum, porque isso não vai dar em lugar nenhum. Vocês estão com um ponto de vista só sobre o mesmo fenômeno e estão opostos, então como chegar numa síntese em relação a isso? Ou você tá disposto, ênfase nesse está disposto a fazer algo diferente para tentar encontrar uma solução diferente para essa situação. E aí vai muito daquilo que você está disponível afetivamente, uma questão de tempo, de momento de vida pelo qual você quer fazer. Você quer lutar por isso agora? Você quer investir nisso agora? Em mudar você para esperar e ver que reação que isso pode ter na outra pessoa? Que disponibilidade é essa? Você pode virar para mim e falar, não tô nada disposto. Eu quero terminar mesmo, porque tô vendo que isso não dá em nada. Ok, essa é uma tomada de decisão que vai ter consequências. Assim como, não, eu tô disposto, eu realmente quero mudar, eu quero agir de uma outra forma aqui, eu quero me colocar de uma outra maneira. Isso também pode ser uma forma, uma tomada de decisão que você tenha e que você vai arcar com outros tipos de consequência, como desgaste na relação, consequências negativas, né? Como não ser ouvido, talvez, em alguns momentos, mas talvez isso tenha aí uma repercussão positiva também. Você possa colher benefícios dessa reação à sua ação que vai gerar no relacionamento. Então ela pode começar a perceber as coisas diferentes, ela pode começar a ver como desnecessária essa forma agressiva de se comunicar, porque você tá reconhecendo a parte dela, você tá reconhecendo isso que ela tava invadindo, né, te invadindo pra comunicar. Entende, gente? São tomadas de decisão aí dessa mudança que você pode fazer, que vão ter suas consequências e que cabe a você saber que tipo de consequência que você quer lidar agora. E vamos se livrar do julgamento nesse momento, tá certo? Cada um tem um momento de vida e tá disposto a fazer algo em relação a isso, tá bem? Mas então esses são os 3 estilos de comunicação que a gente vai aprendendo e adquirindo ao longo da vida e que às vezes a gente precisa realmente ser ensinado novamente para conseguir mudar. E por que eu quero falar sobre o livro As 5 Linguagens do Amor aqui com vocês também, falando nesse campo da comunicação? Porque a comunicação nem sempre é verbal. Às vezes a comunicação ela é corporal, enfim, ela é simbólica, ela tá num outro campo ali. E as 5 Linguagens do Amor fala justamente sobre essa forma que a gente tem de demonstrar o carinho que a gente tem pela outra pessoa, que muitas vezes é algo muito subjetivo, é algo que a gente faz de uma maneira muito espontânea e que não é verbal, sim. Às vezes é corporalmente, às vezes é comportamentalmente. Então tem maneiras diferentes da gente comunicar que a gente ama alguém. Então você pode fazer isso falando do que o livro traz como frases de afirmação. Então eu te amo, você é importante pra mim, eu te admiro, eu gosto de ter você do meu lado. Todas essas são frases de afirmação. Talvez você seja uma pessoa que goste de comunicar, de falar isso repetidamente pra tua namorada. Talvez você seja uma pessoa do toque, da linguagem do amor do toque. Então que você demonstre o seu amor, o seu afeto, com carinho, com um chamego, com um denguinho, estando junto, passando um tempo ali abraçadinhos, fazendo carinho, um cafuné, um carinho especial que só vocês têm ali, só vocês se entendem. Talvez você seja uma pessoa que gosta de demonstrar o teu amor fazendo algo pela outra pessoa, o que o livro chama de atos de serviço. Então, preparando um café da manhã,
resolvendo pepinos da vida dela, então os boletos quem resolve, quem paga é você, no sentido de, né, encaminhar aquilo dali, passando uma roupa, lavando uma roupa, deixando o ambiente preparado para recebê-la, atos de serviço. Ou talvez você seja o tipo de pessoa, ou a tua namorada seja o tipo de pessoa que gosta de presentear. Então, datas comemorativas, vocês sempre trocam presentes. Às vezes só porque lembrou da pessoa e viu algo bonitinho, quis dar pra ela ali. Presentear também é uma forma de você demonstrar o teu amor. Mas ainda você pode ser do tipo de pessoa que gosta de passar tempo com alguém que você ama. Mas não qualquer tempo, e sim um tempo de qualidade. Assim como o livro coloca, né? Nesse termo de tempo de qualidade. Então não é só sentar no sofá para assistir um filme ou sentar no sofá e ficar cada um mexendo no seu celular, mas uma troca com aquela pessoa. Então vocês passam tempo ali conversando, falando sobre o dia, contando as novidades, dividindo realmente a vida ali com ela. E talvez seja importante que você reconheça a tua linguagem do amor e reconheça a linguagem do amor da tua parceira. Isso porque muitas vezes não vai ser a mesma. Então você pode ter dificuldade quando ela tá fazendo alguma coisa por você de reconhecer aquilo como demonstração de afeto e vice-versa. A partir do momento que a gente sabe que quando aquela pessoa tá fazendo aquilo pela gente, ela tá demonstrando o amor e o afeto dela, quando a gente tem esse movimento de alteridade, que é a gente pensar no outro com a cabeça do outro, né, e não de empatia, que é a gente se colocar no lugar do outro, que a gente faria no lugar do outro, mas quando a gente pensa com alteridade, fica mais fácil da gente falar, putz, é o jeitinho dela de estar mostrando pra mim amor, carinho, que ela se importa de verdade comigo. E talvez não seja a sua linguagem do amor, não seja a forma que você mais gosta de receber amor, mas fica mais fácil de vocês fazerem essa negociação, de receber amor mais através dessa linguagem, porque é importante pra ela, assim como o inverso também é proporcional, né? Você dá amor pra ela ali numa outra linguagem, e vocês poderem compensar. Ah, poxa, por exemplo, você percebeu que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, mas a tua é atos de serviço. Então talvez fique mais fácil para você, percebendo que a linguagem dela é tempo de qualidade, de ceder um pouco mais do teu tempo para ficar com ela, assim como ela vai ceder um pouco mais do tempo dela para lhe servir nesse sentido. Fica mais fácil quando a gente consegue colocar dessa maneira, entende? E justamente encontrar um equilíbrio, saber até onde a gente consegue ceder, até onde a outra pessoa consegue ceder também, e não ficar plenamente satisfeito ali, mas encontrar um termo que todo mundo saia ganhando. Isso envolve comunicação. Essas linguagens do amor nada mais são do que comunicações não verbais, verbais, colocando a parte da comunicação de palavras de afirmação. Por isso que é importante que a gente seja assertivo também na hora da gente usar a nossa linguagem do amor. Assertivo no sentido de reconhecer a nossa e respeitar a do outro. Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, ter elucidado aqui. E para finalizar, eu gosto de trazer aqui uma frase que é, para mim, um símbolo da assertividade. Eu uso no consultório, inclusive, e estimulo demais que você também use dentro do teu relacionamento. Que é a seguinte: quando você for comunicar algo que tá te chateando e que nem sempre é algo que a pessoa disse diretamente, você usar a expressão eu percebo que ou eu sinto que. Isso demonstra que é uma percepção, é uma visão nossa que não necessariamente corresponde à do outro ou à da realidade, mas que é importante que você esteja comunicando aquilo que é da tua vontade, da tua percepção, para que vocês encontrem um denominador comum, certo? Eu espero muito ter te ajudado com o vídeo de hoje. Espero que você consiga aplicar aí no teu relacionamento. E depois me conta como é que foi pra você. Eu vou ficar muito feliz de saber se deu certo por aí. Um abraço pra você e eu te vejo na próxima quarta.